Beleza. Oi, eu sou o Enzo, vou dar aula de história hoje para vocês, aula de história geral. Vou começar a falar de Roma, espero que vocês estejam bem. A gente vai passar pelo período de monarquia, período de formação, e depois a gente vai começar a falar de república, mas a ideia é da continuidade que a gente estava falando desse mundo antigo, que a gente estava falando de Grécia, e agora a gente vai passar para Roma. Aquele exercício que a gente faz sempre, que eu gosto de fazer antes da aula, é perguntar para vocês o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam em Roma. E eu pedi para mandar no chat, falar alguma coisa. Quando você pensa em Roma, o que aparece na cabeça de vocês? O que vocês pensam? Palavras, ideias, pessoas, o que aparece na cabeça de vocês quando pensam em Roma? Então, por favor, enviem aí para a gente começar a mexer com essas ideias que estão passando. Imperadores e Bíblia, legal. Mais alguma coisa? Mandem, por favor. Sei, mais nada? Lobo. Ok, lobo. Faz sentido. Bom, para a gente pensar em Roma, acho que República é legal. República é legal. Para a gente começar a pensar em Roma, a gente meio que tem que entender por que a gente estuda Roma. Isso é muito importante para a gente pensar no que a gente está tendo que estudar para o vestibular. Por que aqui no Brasil a gente tem que estudar Roma e a organização social de Roma, né, há mais de 2.000 anos atrás? Tipo, por que a gente tem que pensar nisso? Bom, o primeiro motivo é cair no vestibular, né, a gente está estudando para o vestibular. O segundo é refletir por que cai no vestibular, então. Então, o segundo motivo é porque Roma, a gente pode falar que é um berço cultural da nossa sociedade, da forma que a gente organiza a nossa sociedade. Como assim? Muitas das coisas que a gente vive hoje, que a gente pensa hoje, que a gente fala hoje, tem origem lá em Roma. Então, essa questão de república, que ainda que nossa república hoje é diferente da romana, ainda é uma república. Então, se assemelham em algumas coisas, a ideia é a mesma. Nossa língua, o português, nasce do latim. Então, a gente tem essa ligação com os romanos. Alguns deuses, formas de organização social, a forma com que o mundo é dividido hoje tem influência do Império Romano, e ele vai aparecer em diversos pontos da história. Então, quando a gente for falar de Idade Média, vai aparecer Roma. Muito. Vai aparecer muito Roma. A gente vai falar de Napoleão, por exemplo. Vai aparecer Roma. A gente vai falar de Primeira Guerra Mundial. Vai aparecer Roma. Segunda Guerra Mundial. Vai aparecer Roma. Então, Roma está sempre ali circulando essa ideia desse grande império, dessa grande nação que dominou quase o mundo todo, o que é verdade, o mundo conhecido foi quase dominado pelos romanos, mas no começo as coisas não eram bem assim. Tudo tem um começo e de Roma dá para a gente tentar mais ou menos encontrar, para começar a entender como se organizar a sociedade. Beleza, vamos lá. Compartilhando com vocês aqui, espero que esteja indo. Não sei, acho que não. Não é essa tela. Cadê? Aqui. Beleza. Bom, isso daqui é o nosso resumão de hoje. São os pontos que a gente quer tratar, que a gente pretende tratar juntos. Eu vou pedir para vocês mandarem dúvida no chat, participem, perguntem, não tenham vergonha de perguntar. Se achar que é uma pergunta boba, faz. Se achar que é uma pergunta difícil, faz. Vamos discutir, pedir calma para o professor se estiver falando muito rápido, pedir para reexplicar alguma coisa. Então, vamos junto. Primeira coisa, falar da formação. E aí a gente se pergunta, formação do quê? Porque quando a gente pensa em Roma, a ideia realmente é desse império, para imperadores. Essa ideia de um grande espaço gigantesco que domina desde Portugal, Espanha, até a outra ponta, quase atravessando a Turquia. Só que essa ideia é uma ideia muito posterior. Roma começa, na verdade, sendo uma cidadezinha, bem pequena, uma cidadezinha até irrelevante, em certo momento. E como que a gente começa a pensar nisso? Como que Roma se forma enquanto sociedade? Para pensar isso, a gente vai falar do mito dos irmãos fundadores. Como assim? Primeiro ponto para a gente pensar como Roma aparece,
como Roma surge, é pensar de fato no que é fazer história. Tratar de Roma também é pensar como a história é feita, como que a gente consegue pensar as coisas na história. Por quê? Porque a gente não consegue acessar uma fonte, uma evidência que fala Roma começou assim, dessa forma, nesse momento, por tal e tal pessoa. Não existe, a gente não consegue chegar nisso. E aí vocês vão perguntar, tá, então como que a história me diz que Roma apareceu? E eu vou te responder. Fazer história é a gente pensar sobre sociedades e o que as sociedades deixam, inclusive o que as sociedades pensam delas mesmas. Então, sabe o tweet que a gente faz lá, aquele post no Facebook? Isso é fonte histórica também, porque é o que a gente pensa sobre nós. Um dia mais para frente, se a gente conseguir recuperar isso, diz sobre a nossa sociedade. E para a gente pensar em Roma, é muito próximo do que a gente faz na rede social. Por quê? Porque a fundação de Roma, o surgimento de Roma, começa sendo explicado através de um mito, de uma história e histórias, que tem várias versões desse mito, contadas depois da fundação. Isso, ó, muito depois, muito depois, mas que contam sobre aquele momento, sobre como se formou essa grande cidade que um dia vai ser um grande império. Beleza. Quais são esses mitos? O principal é o mito do Virgílio, uma epopeia que o Virgílio escreve, que se chama Eneida. Qual é a história da Eneida? Aqui a gente vai passar bem rápido, vamos comentando os principais pontos para a gente passar pelo mito. Enéas, um guerreiro grego, após a guerra de Troia, ele atravessa o Mediterrâneo e chega à Península Itálica. Lá ele se casa com uma latina, tem um filho, e esse filho dele funda a cidade de Alba Longa. Basicamente, é isso que é importante para a gente. Então, aqui a gente já percebe que Roma nasce do casamento entre um vindo da Grécia, de Troia, e uma latina da Península Itálica. Isso é significativo já para a gente de pensar que o Império Romano, desde sua natureza, de sua nascença, já assina. Nós temos ligação com os gregos. Com essa grande sociedade grega, com os deuses, Roma tem essa ligação. E essa importância desse mito por enquanto. Bom, Alba Longa se mantém, a cidade vai se desenvolvendo, tem seus reis, e um dia acontece um golpe. O irmão de um rei dá um golpe nele para assumir o poder. E aí o Amúlio toma o lugar do Nomitor. Tem toda a confusão em torno de você destronar alguém que é legítimo, assumir uma nova dinastia, mas se mantém. Porém, Réa Sílvia, ela engravida. E quem é Réa Sílvia? A gente vai se perguntar. Réa Sílvia era uma sacerdotisa de Vênus, da deusa Vênus, fertilidade, amor. E ela não podia engravidar, porque as sacerdotisas elas têm que ser virgens. Então, como que a Réa engravida e por que ela é importante? Ser sacerdotisa de Vênus era muito importante para a sociedade romana. Muito importante. Era das sacerdotisas mais valorizadas. Estavam ligadas à vida, de fato, da reprodução da cidade de Roma. E ela tem esses filhos do deus Marte. Então, o deus Marte faz uma visita a ela e ela engravida do deus da guerra. Sim, também é o nome de uma deusa grega. Sim. É a esposa do Zeus. Mas, nesse caso, ela é uma sacerdotisa. Ela é engravida do deus Marte, o deus da guerra romano. E dessa gravidez mágica, ela tem 2 filhos, 2 gêmeos, Rômulo e Remo. Esses 2 aqui que estão mamando nas tetinhas da loba. A gente vai chegar nisso, mas são essas 2 crianças fundamentais para a história romana. Sabendo disso, o Amúlio, que deu o golpe, fica louco, muito louco. Tá maluco. Por quê? Porque os 2 filhos, o Rômulo e o Remo, filhos de Marte, seriam os sucessores e iriam trazer de novo a dinastia antiga. O que ele faz? Pega as 2 crianças, bota no cesto e joga no rio Tibre. E aí as crianças vão embora, Amúlio tá tranquilão, fechou, acabou, não tem mais oposição, tudo tranquilo, sem escândalo, família, tá? Tranquilo. Só que o que acontece?
essas crianças no cesto, vão descendo as águas do Tibre e param num ponto. Num ponto que elas param, uma loba pega eles. Bom, aqui a gente vê que é uma parte bem mitológica de uma loba criar, e por isso essa imagem tão difundida da loba amamentando as crianças. Rômulo e Remo. Tá, mas Rômulo e Remo então são os Mowgli? Eles são criados por uns bichos na selva e aí vão crescer tipo Tarzan? Não. Eles estão com a loba e um camponês de Alba Longa encontra os dois e decide criar o Fausto. Bom, vivem a vida de camponês, no interior, plantam, colhem, toda aquela ideia que a gente já tem de um camponês, de alguém que vivia do campo, ali, tranquilo, vivendo uma vida pacata. Só que o Rômulo e o Remo, eles eram filhos de um deus. Eles não eram qualquer criança. Então eles são tudo maluco. Maluco, 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 maluco. Causava, roubava, matava, ia para um lugar, ia para o outro, ia, voltava, roubava, matava alguém, brigava com outra pessoa. Causavam, de fato. E aí um dia, numa dessas aventurinhas dos dois, o Remo é preso e levado até a capital de Alba Longa para ficar mantido em cárcere. E aí o Rômulo fica sabendo disso e vai atrás do Fausto, do pai adotivo deles, para falar, ó, Remo foi preso, não deu, e agora eu tenho que ir lá atrás dele, tenho que salvar meu irmão. Como assim alguém prendeu meu irmão? Ninguém pode fazer isso, eu vou atrás de justiça. E aí o Fausto vê aquele sentimento do Rômulo pelo irmão dele e fala, cara, eu tenho uma coisa para te dizer. E aí, tipo naquela cena de Star Wars, que o Darth Vader fala que é o pai, acontece mais ou menos isso. O Fausto olha para ele, eu não sou seu pai. Seu pai, na verdade, é Marte. Vocês, na verdade, são os sucessores ao trono de Alba Longa. E o Rômulo ouve isso e fala, é verdade? E o Fausto responde, é verdade sim. Então, Rômulo decide que ele vai voltar para a cidade e não só libertar o Remo, como ele vai tomar poder, porque ele quer restabelecer a dinastia dele. Rômulo sai do interior, vai até a capital de Alba Longa e lá ele destrona o Numitor, o Amúlio, e coloca o Numitor no lugar dele. Restabelece a dinastia, os reis, destrói a cidade, coloca um novo rei no lugar, recupera o Remo. Só que eles olham ali para Alba Longa e eles falam, esse lugar aqui não me pertence, eu não me sinto em casa, meu espírito é livre, e Alba Longa não serve para mim, minha vida foi uma mentira, deu crise. E aí eles olham para a cara do outro e eles decidem, nós precisamos ir para outro lugar. E o lugar que eles escolhem ir é lá para o lugar onde a loba encontrou eles, onde supostamente a loba teria encontrado os dois. E lá eles decidem criar uma nova cidade. Um dá sugestão de nome, outro dá solução do outro, como que vai ser aquela organização daquele novo povo, eles vão fundar uma nova cidade, porque eles têm poder para isso, eles são filhos dos deuses, eles foram enganados, eles precisam fundar uma cidade onde eles vão se encaixar. Eles e o bando deles. Porque eles tinham ali companheiros, estavam com eles da mesma laia. Não eram filhos de Deus, mas também eram bandidos, ladrões, ex-escravos, pessoas com dívidas, só gente da hora, assim, só companhia firmeza. E aí começam a brigar um com o outro, discutir. E aí o Rômulo decide fazer um cercado, cercar a cidade. E aí o Remo olha pra cara dele e fala, cara, você é um cagão, você é medroso, não precisa de nada disso não, cara. Ninguém vai atacar a gente, se atacar a gente vai pra cima e acabou. Sem estresse nenhum, a gente vai acabar com todo mundo. E aí o Rômulo fica extremamente ofendido de ter o muro dele humilhado, vexado. Assim, o irmão dele, que ele tanto fez coisa para salvar ele, foi até o Balonga salvar ele de uma presepada que ele tinha feito, agora está menosprezando o muro que ele fez. Não pode ser. E aí, com a decisão do Rômulo, ele mata o Remo. Sim, exatamente. O Rômulo mata o Remo e funda a cidade de Roma naquele lugar. Esse, em linhas gerais, é o mito de fundação de Roma, e aí o Rômulo vai ser o primeiro rei. Aqui a gente consegue começar a traçar algumas ideias. Primeiro, a relação com a Grécia, desde o Enéas. Segundo, que Roma é uma cidade que nasce de si mesma, então ela é fundada, ela começa. E outra, o poder de Roma. Roma se impõe. Quando Roma quer fazer algo, quando os reis de Roma, quando os senadores, quando os futuros imperadores querem fazer algo,
eles fazem. Então, essas ideias vão começando a circular já na mitologia daquilo que vai fundar a cidade de Roma efetivamente. Como que a gente acessa isso? Eu tinha falado da epopeia do Virgílio, mas tem outras histórias de outros autores, como Tito Livio, o Cícero, que vão fazendo clássicos da literatura, livros de fato, contando essas histórias com versões um pouco diferentes, mas que contam essa história. E é através disso que a gente consegue recompor. E é difícil porque aqui o mito está muito próximo da história, muito próximo. É difícil a gente afastar eles um do outro. Então, a gente pode até achar que não faz sentido duas crianças no rio serem salvos por uma loba. Mas a história da fundação é contada dessa forma. E a gente não tem muito como dizer que não. Como você vai dizer que não? A religião deles é baseada nisso. A história da cidade é baseada nisso. A gente tem, por exemplo, que é muito próximo para a gente, o cristianismo. O cristianismo é uma religião que se baseia em fatos históricos. Ela busca se fundamentar na história. Então, existe data para acontecer as coisas, existe determinado povo que fez tal coisa. Então, por exemplo, os romanos aparecem de fato na Bíblia, tendo ações que mais ou menos a gente consegue organizar no tempo quando aconteceram. Já um mito como esse é muito difícil da gente organizar. Outra coisa, o papel que o mito exerce, e é que a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes a gente associa mitologia e mitos com história, com contos, como algo muito afastado da realidade. Algo para as crianças, sabe? Que é muito infantil, não faz sentido alguém pensar nesse sentido. Mas, para sociedades um pouco mais antigas, e até em alguns momentos para a gente mesmo, a gente tem alguns mitos aí na nossa sociedade que a gente acredita fielmente e segue eles sem muito pensar sobre, o mito cumpre um papel muito importante de dar sentido às coisas, de procurar sentido. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não pensar só um mito numa parte de uma história inventada, mas algo criado, uma narrativa criada, pensada para atribuir sentido e organizar algumas coisas da vida. Certo? Bom, agora que a gente sabe mais ou menos quando que foi formada, como foi formada Roma, de onde surge Roma, a importância desse mito que vai aparecer diversas vezes, porque é muito importante a existência desses dois irmãos, a gente vai passar para a gente discutir onde que está Roma. Por quê? Onde que está Roma é importante para a gente? Para a gente pensar as proximidades, o local que está inserido, as possibilidades de Roma. Bom, esse mapinha aqui para o mundo antigo, ele é muito importante, que é o recorte do Mediterrâneo. Esse marzão aqui no meio das terras. Então aqui é a Europa, aqui é a África. Beleza. A gente vai dando um zoom aqui. Bom, aqui a Grécia. Então aqui nessa faixa a gente tem Atenas. Opa, calma aí. Atenas tá mais ou menos por aqui. Se deixar eu marcar, ajuda bastante, né? Atenas está mais ou menos por aqui, Esparta mais ou menos por aqui, e Roma, essa região que Roma vai nascer, é mais ou menos aqui. Na região que a gente chama do Lácio, do time da Lazio, do campeonato italiano, que curte futebol e vai entender, vai sacar as referências que aparecem. Mais ou menos aqui, ó. Aqui está localizada aqui, certo? Mas é tão importante para a gente pensar Roma só enquanto cidade? Sim e não. O que é importante para a gente, assim como acontece no caso da Grécia, é que esse Mediterrâneo é um espaço muito grande de fluxo de sociedades. Então, assim como o mundo grego está aqui, aqui é uma ligação direta com o Oriente Médio, com o que a gente chama de Oriente Próximo, com os povos mesopotâmicos, aqui a gente tem o Egito, uma sociedade muito bem desenvolvida. Então, aqui ligação com povos que futuramente vão ser árabes, mas que já estão ocupando essa parte norte da África. Outros povos que ocupavam e vão ser muito importantes para a história romana mais para frente, aqui mais em cima na Europa. Então, Roma está inserido próximo do mar e num sistema, que é esse que a gente chama de sistema mediterrâneo, muito ligado, com muitas sociedades ali fazendo diversas coisas. Então, quando Roma é fundada aqui no meinho, está próximo de povos mais abaixo, povos mais acima e os povos que estavam ligados através do mar. Então, a posição que Roma está no espaço geográfico
também é muito importante para o que essa sociedade vai ser, mais frente na República, vai ser tão importante o local que Roma está e as possibilidades que esse local permite para a sociedade romana. Certo? Fundou a cidade, Rômulo, o primeiro rei romano. Beleza. Quando isso acontece? Mais ou menos, a gente também não consegue precisar, em 753 a.C. E aí essa cidade tem suas formas de organização. Ela não está no vento, ela tem suas formas de organizar. Como que é organizada a sociedade romana durante a monarquia? Então vamos começar pensando primeiro o que é a monarquia. Mono, arquia, poder, governo, controle. Então, controle e governo de um só rei governa e orienta todas as funções da cidade-estado romana. Beleza. Isso daqui a gente mais ou menos já conhece, já tem uma ideia. Mas aqui é importante tomar cuidado. Aqui, toma cuidado quando a gente está falando de monarquia, ainda que a palavra seja a mesma, para os povos antigos. Para a gente não confundir com monarquia, que vai aparecer, por exemplo, na França do século XVIII, que é destituída na Revolução. É diferente. Ainda que a palavra seja a mesma, os conceitos mudam no tempo. Então, quando a gente pensa em rei, a gente imagina o Luís XIV lá na sua corte, cheio de brilho, de poder, de dinheiro, lá acima de todos. Mas nesse momento, ser rei é mais ser governador, ser a pessoa que controla uma cidade muito pequena. Roma não estava sozinha ali na Itália. Roma, nesse sistema todo, na verdade, está bem acompanhada de diversos outros povos. Como a gente já tinha marcado ali no mapa, Roma não está sozinha aqui. Quando Roma é fundada, ela não aparece do nada, no meio do nada, e estamos sozinhos. O que vamos fazer agora? Haviam outras sociedades ali interagindo com elas. Então, é bom pensar que não é um rei gigantesco, não é um reinado, na ideia que a gente tem muito próxima do sentido moderno. Aqui é um rei pequeno, de uma cidadezinha pequena. Roma ainda é uma cidade pequenininha, com seus moradores, seus ocupantes, na verdade, transitavam por Roma. Então, iam a Roma, dormiam, saíam, iam para outra cidade, eram comerciantes de pequeno porte. Então, tem que tomar cuidado para a gente não confundir termos que são parecidos. Isso é muito importante para a gente, na hora da prova, a gente não ler uma coisa e pensar em que momento ela está inserida. A palavra é a mesma, mas o conceito pode mudar, o que ela indica pode mudar. Então, tomar cuidado na hora que a gente for pensar nisso. Bom, beleza. A monarquia, a gente já conseguiu chegar. O segundo ponto que é importante para a gente é que uma sociedade patriarcal. Como assim? Pater, de pai, e arcal, de novo, de arqué, patriarqué. Novamente, governo, controle, poder, agora do pater. Muito próximo daquela ideia grega, do pater familias. Aqui, em Roma, também acontece o mesmo. Então, o pai, o homem mais velho, ele gere um grupo social. Como assim? Imagina uma casa. Imaginou a casa, sua casa. Olha para os lados aí, vê as paredes, sua casa. Bom, ela é sua, só você mora nela. Então você domina ela. Só que agora imagina que na sua casa chega sua esposa, seus filhos, uns cachorros. Então, agora tem outras pessoas dividindo aquele espaço e, idealmente, espero que vocês pensem dessa forma, todo mundo contribui de alguma maneira em como vai se organizar a vida naquela casa. Para os romanos, não. O espaço doméstico, e aqui não só a casa, então todo o espaço que está sob domínio de uma pessoa é dominado e controlado pelo pater. Então o homem mais velho, ele domina tudo. Ele controla a vida dos seus escravos, a vida da sua esposa, dos seus filhos. E só o homem mais velho detém poder e é relevante socialmente para Roma. Então a gente tem que pensar, lembrar disso, que é uma sociedade patriarcal organizada em volta do homem mais velho, pensando sobre o homem mais velho, aquele que tem poder, aquele que domina. Certo? Próximo ponto.
Roma, nesse momento, a gente está falando de formação, não é a Roma imperial, que a gente conhece a Roma que vai dominar faixas gigantescas do mundo. Roma, nesse contexto, é uma vilinha pequenininha, uma cidade-estado, que vai começar a se expandir, vai dominando outros povos e tal, mas que ainda é pequeno, bem pequeno. Não é algo gigantesco. Então, a economia deles é baseada basicamente em agricultura, e aqui eu falo de agricultura de grãos, de pecuária, com pequenos porcos, pequenos bois, que vão passando de um lado para o outro. A pesca é muito importante, mas tudo muito para que a gente chama de subsistência, para você se manter vivo ali com o que tem, com o que está dando para colher, o que está dando para plantar. Nada muito gigante. É claro que tem comércio. Então, se você produz, sobra alguma coisa, você vai lá e troca com alguém e está feito ali, ó, da hora. Eu tenho vinho, você tem peixe. A gente troca. Você tem azeite, eu tenho trigo. A gente troca. Mas não é nada assim de grandes comerciantes, ainda de grande proporção. Aqui, a gente está falando da formação da Roma monárquica, do primeiro período romano, e é uma vila pequena que está começando a se expandir e ganhar força. Beleza. Outro ponto. Eles são politeístas. Como assim? Acreditam em vários deuses. E aqui, quando é vários deuses, são vários deuses. A gente consegue até rastrear deuses que eram gregos e que vão para Roma, trocam de nome, mas exercem funções parecidas. Por exemplo, a gente tem Júpiter, que é o principal deus, a gente tem Marte, e Marte é muito importante, que é o deus da guerra, e pai de Rômulo e Remo, que já dá uma ideia mais ou menos da ideologia de guerra romana. Então, Roma, vários deuses, muitos deuses. Depois vai mudar, com a chegada do cristianismo mais para frente, vai começando a mudar e Roma vai se tornar um império cristão. Mas isso é muito mais para frente nesse momento. Em grande parte da história romana é politeísta. Acredita em vários deuses, com várias funções, vários tipos de rituais, vários tipos de festas para celebrar esses deuses, festas gigantescas, gigantescas. Roma é muito famosa pelas grandes festas que dava. Então, lembrar que isso é um marco da cultura romana, que é o politeísmo, é ter vários deuses. Beleza. A gente mais ou menos entendeu como se organizava. Então, agora a gente vai chegar no ponto talvez mais importante de como se organizava, que são grupos sociais. E aí, grupos, porque é difícil falar classe. Porque classe, para a gente dar uma ideia muito travada, muito nivelada. Classe tem outro sentido para a gente normalmente. Grupo talvez funcione melhor aqui nesse sentido, porque eram um pouco mais fluidos. Com exceção dos patrícios, as coisas eram um pouco mais fluidas. Então, vamos lá. Vamos começar falando por baixo e chegar até em cima, porque é a forma que a sociedade é organizada e a forma que a sociedade atribui importância para determinados grupos ou não. Ok. Começando pelos escravos. Como se tornava escravo em Roma? Você tinha duas maneiras principais. A primeira, por dívida. A segunda, capturado de guerra. Então, estrangeiros. Nenhum escravo era cidadão romano. Ou seja, não tinha direitos para opinar na vida pública de Roma. Os escravos podiam ter liberdade caso o senhor dele, o patrício dele, libertasse ele ou adotasse, começasse a fazer parte do ciclo da vida do pater, desse espaço doméstico do pater. O escravo era tratado como mercadoria. Isso é importante também. Então você podia vender seus escravos. Se um filho de escravo nascesse, ele era escravo também. Isso é importante. Escravos não podiam casar. Então tem várias distinções que marcam a vida de um escravo. Outro ponto, duas diferenças. Você podia ser escravo doméstico na cidade ou escravo no campo. O pior era ser no campo. A vida era muito mais difícil e você trabalhava muito mais em geral. Doméstico era um pouco mais tranquilo, com muitas aspas. Mas até em alguns textos falando sobre escravidão, fala-se que os escravos preferiam ser escravos domésticos na cidade do que para o campo, porque a carga de trabalho era muito diferente. Bom,
um escravizado, depois que fosse liberto, por exemplo, ele podia ascender socialmente? Poderia, havia um espaço, mas era muito difícil, quase impossível. Mas um escravo podia ter dinheiro. Ele era dependente do seu senhor, mas ele podia ter o seu próprio comércio, podia ter algum tipo de terra depois de ser liberto. Ele podia receber doações do seu senhor. Então, existem várias camadas. Claro que ele era uma mercadoria, ele estava acorrentado até a decisão do senhor dele a trabalhar compulsoriamente. Mas tem algumas camadas. Aqui é importante para a gente porque a gente está no Brasil. E escravidão no Brasil é um tema muito corrente porque a gente viveu o pior processo de escravidão, provavelmente, do mundo. Então, a gente, talvez, em alguns pontos, só perca para a escravidão atlântica no Haiti. Também podiam ser levados como gladiadores. Isso vai acontecer na República. Mais para frente a gente vai comentar na próxima aula. Eu vou dividir a República em dois porque dá quase 500 anos e não daria para chutar tudo na cabeça de vocês. Não ia rolar nunca para ninguém. Mas sim, eles podiam se tornar gladiadores. Porque, e aqui abrindo aspas, o espetáculo de gladiadores normalmente era feito por escravos. Então, eram escravos que eram levados para ser treinados como gladiadores para batalhar para espetáculo público. Então, uma forma de trabalho compulsório era ser gladiador. Por que é importante? Para a gente não confundir com a escravidão moderna, com a escravidão que aconteceu no Brasil. Porque a gente ouve muito, mas a escravidão já acontecia na antiguidade. Acontecia em vários lugares do mundo. Isso é verdade. Roma, Grécia, por exemplo, eram sociedades baseadas na mão de obra escrava. Mas o que é diferente e acentua tanto a escravidão moderna e a escravidão antiga? E eu vou usar a moderna como parâmetro porque é mais próximo para a gente de fato. A gente discute mais sobre escravidão moderna, escravidão África, Américas. Então, é um pouco mais fácil para a gente entender. A escravidão antiga já começa com um fator muito determinante, que é a possibilidade, depois de liberto, o escravo ascender socialmente por ter dinheiro. Aconteciam casos de escravos terem mais poderes financeiros do que um plebeu, do que um homem livre trabalhador. Raro, mas podia acontecer. Isso é um traço que não acontece na escravidão moderna. Por exemplo, um escravo, ele sempre não vai ser capaz de ser liberto numa posição relativamente competitiva no mundo econômico. E um segundo traço muito importante para a gente pensar e tomar cuidado é que a escravidão moderna ela tem um marcador natural. Como assim? Quando você era escravizado na antiguidade, você não era escravizado porque você era grego, porque você era eslavo, porque você vinha de X parte da Europa, X parte da África, X parte do Mediterrâneo. Isso não acontecia. Você entrava em guerra com Roma, Roma dominava você, você ia como espólio, como butim, como prêmio para a cidade de Roma. Já a escravidão atlântica moderna que a gente conhece, existe um marcador de quem é escravo e quem não é. Como em Roma você diferenciava quem era escravo ou não? Através das vestimentas, através do trabalho prestado. Então, você consegue diferenciar. Como você diferenciava quem era escravo e quem era liberto no Brasil, por exemplo? Através do marcador de cor. Então, você sempre vai estar marcado por ser um escravo, ainda que você não fosse, no Brasil. Já em Roma, isso não acontece. Você pode ser um estrangeiro em Roma e não ser um escravo. Mas se você for pensar na escravidão atlântica, que acontece no Brasil, nos Estados Unidos, no Haiti, por exemplo, se você é negro, você é escravo. Você é associado à escravidão. Então, são diferenças importantes para a gente não confundir de novo. Escravidão, fenômeno que acontece nos dois momentos, mas que tem suas diferenças, tem suas escalas, tem suas possibilidades diferentes, e não são a mesma coisa. A gente não pode comparar elas em todos os sentidos. Algumas coisas são próximas? Sim. Então, a gente pode falar que Roma dependia da escravidão como motor econômico, assim como o Brasil. Fato, verdade. Mas como se organizar essa escravidão, aí a gente tem que pensar outras coisas. Não dá para a gente só botar um selo e falar assim, tudo igual. Não rola, tomem cuidado com isso.
Isso é um tipo de questão que pode aparecer no vestibular. Você tentar diferenciar, trazer características diferentes. Então, a gente tem que tomar cuidado com diferenças, porque são tempos diferentes, sociedades diferentes. Beleza? O segundo grupo social são os plebeus. E aqui também tem camadas, tem diferença, não é tão rígido, tão duro quanto a gente pensa. Bom, você podia ser um plebeu na cidade, e aí você tinha um comércio, você era algum tipo de artesão, então você soldava, você trabalhava como artista, enfim. Você podia ser do campo, então você era um agricultor, e você também podia ser cliente. Vamos pensar. O mais fácil da cidade. Você era um trabalhador livre, estava ali na cidade tentando vender, fazer sua vida tranquilão. O agricultor também. Agora, o cliente, quando a gente pensa em cliente, a ideia é mais ou menos assim. Você é uma pessoa rica em Roma. Você tem terras, domina tudo. Senta aí na sua cadeira e sente o poder. Você tem dinheiro, você manda, você organiza ali, você é um pater do bom, entendeu? Então seus escravos te respeitam, sua mulher está em casa tranquilona, seus filhos vão te dar orgulho, tudo da hora. Tá bebendo do melhor vinho e comendo do melhor peixe. Só que nesse tipo de sociedade, na sociedade antiga, o trabalho manual ele é muito mal visto. Então, se você trabalha, é porque você é pobre e inferior. Se você não trabalha, você, da hora, você tem dinheiro suficiente para fazer com que os outros trabalhem para você. Então, o que você faz? Você já tem seus escravos trabalhando. Mas você tem um plebeu que tem uma terrinha ali. Você tem um grande latifúndio, você tem um terrão, mas tem outra terrinha. Você tem um plebeu que não está fazendo nada, mas ele pode ser seu puxa-saco. E aqui eu vou usar o termo puxa-saco mesmo. Então você paga para ele proteção, você fala, ó, na sua terrinha, nos seus negócios, ninguém vai te roubar. Ninguém vai embaçar seu lado, tranquilo, toca a sua vida aí. Mas em troca, você tem que falar bem de mim, você tem que trabalhar para mim. Fechou? Fechou. Mais ou menos isso é a relação de clientelismo. Então, um plebeu livre, ele é cliente, presta serviços a alguém rico, a um patrício. Beleza. Quem são os patrícios? O sistema não é patriarcal? Então, os patrícios são homens. Os homens mais velhos das grandes famílias, das poderosas famílias romanas. E eles têm poder para praticamente tudo. Eles são cidadãos romanos plenos. Porque ainda que alguns plebeus fossem cidadãos, eles não tinham todos os direitos. Agora, o patrício, sim. Aí ele tinha direito de fazer o que ele quisesse, ele podia participar da política, ele podia se eleger para um cargo público, ele podia estar ali. E aí a gente vai se perguntar, bom, mas não era uma monarquia? Se é uma monarquia, o rei governa. Como assim um patrício podia estar na vida pública? Porque em Roma, ainda que fosse uma monarquia, existia o Senado. E o que é o Senado? Um grupo, e aí lembra muito o que a gente tem hoje como Senado, um grupo de homens, maiores de idade, detentores de terra, com prestígio social, que se candidatavam, e aqui a eleição é uma esfera política importante. Então, por exemplo, como assim uma esfera política importante? Pense em Roma, você provavelmente vai pensar em umas pessoas sentadas em algum espaço público com uma toga, aquele pano branco assim no corpo, sabe? Beleza. A gente consegue recuperar essa imagem da toga. E essa toga era cândida, era branca, de candura. E aí eles colocavam a toga branca, cândida, eram os candidatos que vão compor o Senado. Então, perceba que nas origens das palavras, a conexão Roma, nosso mundo. Tá acontecendo, cara. É por isso que a gente tem que estudar. Por isso que a gente tem que ir atrás da sociedade para a gente entender coisas que dizem sobre a nossa também. Então, esses candidatos, páters, esses patrícios, senhores de grandes terras, de escravos, com a família de toda organizada. Isso é importante porque imagina-se que se você não organiza nem sua casa, você não é capaz de organizar a estrutura do Estado. Então é importante você ter prestígio, que seus clientes falam bem, que você dê os melhores banquetes, as melhores festas, que você não faça nada porque você não vai se sujar com trabalhos manuais, que você aprecie as artes, enfim. Você vai poder se candidatar ao Senado e no Senado você vai poder legislar sobre Roma.
Então, criar leis, você vai poder orientar o rei. Você tem um poder muito efetivo. E ser do Senado era status, cara. Máximo status. Não é status, assim, tipo, pouquinho. É você falar, eu sou o senador. E aí todo mundo ia fazer, oh, e te respeitar, entendeu? O negócio era pouquíssimas ideias. Se você fazia o Senado, você era gigantescamente importante para Roma. Então, beleza. 7 reis compõem essa monarquia. Para a gente é importante pensar que desses 7 reis, os 3 últimos são de um outro povo. Então, eles não eram nem latinos, nem da região do Lácio, nem de Alba Longa. Eles eram de um outro povo que Roma começou a ter contatos, que eram os etruscos. E por que é importante esses últimos 3 reis serem etruscos? Porque os etruscos, ele começa a se integrar na vida de Roma, chegam até o rei, e o rei era escolhido pelo Senado, a monarquia romana não é hereditária, então seu filho não assume seu cargo, o Senado o escolhe, claro que com bastante influência nessa escolha, mas acontecia uma escolha para quem seria o rei. Esses últimos 3 reis etruscos, eles começam a expandir Roma, crescer, formulam algumas novas leis, criam novos templos, começam a organizar melhor a cidade romana. Só que o último desses reis etruscos, o Tarquínio, ele vai receber o apelido de soberbo. Bom, parece meio autoexplicativo, mas por ele vir desse povo que era muito forte na guerra, que se impunha, e ele via nessa Roma o potencial de se impor sobre os outros lugares, ele sentia que ele, como rei dominante desse grande povo, ele tinha que se impor também às vontades da organização romana. Então ele começa a ter umas tretinhas com o Senado. O Senado fala, ó, Tarquínio, melhor não fazermos guerra agora. Tarquínio fala, não ligo, vou fazer guerra agora. Tarquínio, precisamos de uma nova lei para o campo. Não ligo. Tarquínio, esta é a melhor lei. Não, caguei, vai ser outra lei agora. Então começam as primeiras disputas ali entre esse rei Tarquínio e o Senado, e não fica legal. Porque ainda que o rei tivesse prestígio, o Senado eram vários homens prestigiosos. E eles que dominam a economia, eles que organizam cada um seu espaço doméstico e, consequentemente, o espaço de Roma. E aí começa. Treta, faz fofoquinha, opinião pública, você contrata ali um cliente seu para falar, ó, esse Tarquínio tá com nada, praça pública chega lá, ó, mó otário, esse rei é otário. Aí o rei contrata os clientes dele e fala, ó, esses caras do Senado aí, ó, ladrão. E fica nessa, vai, um xinga o outro, vai fofoquinha, até que um dia o mito vai entrar de novo na história de Roma. Vamos lá pensar como que a monarquia acaba. E vai acabar por causa do Tarquínio e do Senado. O filho do Tarquínio, esse último rei romano, ele estupra uma esposa de um senador muito importante de Roma, a Lucrécia. E aqui é importante falar estupro, porque o estupro aparece no nascimento de Roma, essa visita de Marte à Rainha Silvia, e aqui para o nascimento da República ele também é importante. Então, vamos pensar nos elementos que aparecem nos mitos que formam essa sociedade. O que acontece? O filho do Tarquínio estupra a Lucrécia, que era esposa de um grande senador, de um importante senador, e fazendo isso, ele fere a honra de um senador, não a honra da Lucrécia. Se ela não fosse esposa dele, segue. Mas ele fere a honra do senador. E aí o senador fica louco. Porque como que o filho do rei, que já está causando, causa com ele agora. E mais do que isso, o Senado usa-se de pretexto para afastar o Tarquínio do poder de rei. Então ele é deposto. E mais, além disso, esse mito vai além. A Lucrécia, depois que ela é estuprada e vê toda essa confusão acontecendo, ela se mata. Ela tira a própria vida. Por quê? Porque ela não aguentaria deixar de ser uma mulher pura. Ela não aguentaria viver e conviver com a ideia de que ela tinha desonrado o marido dela. Então, quando a gente pensa de novo no mito na sociedade romana,
a relevância desses acontecimentos. A gente tem que pensar por que é importante para essa sociedade contar essa história de uma mulher que é violentada e ela, que na verdade é a culpada, que ela que desonra, que ela que cria o caos e ela resolve o caos tirando a própria vida, mantendo a honra dela. Então, para ela era mais honorável se matar, tirar a própria vida, do que continuar tirando o prestígio que já tinha sido roubado do marido dela. Afastado Tarquínio, precisamos de um novo rei. Só que o Senado já era muito forte. O Senado já tinha muito controle. E eles já perceberam que eles conseguiram afastar o rei. E aí, no meio daquelas disputas, eles não conseguem chegar a um acordo de quem será o próximo rei. E pensam o seguinte: bom, a gente tem o Senado. A gente não tem rei. Por que a gente não continua só o Senado sem rei nenhum? E é nesse momento que a gente marca o começo da República em Roma. Bom, República. Aqui, além do poder do Senado começar a se consolidar, se manter como uma instituição mais poderosa e que organiza Roma, acontece uma outra coisa. A gente começa a ter o início, as primeiras bases da separação do que é público e do que é privado. Por quê? Porque a república, a res pública, a coisa pública, começa a existir. Mas por que o começo e ainda não? Porque, por exemplo, um senador, ele vai se candidatar, então ele bota sua toga, começa a fazer grandes banquetes para começar a cooptar os votos pela cidade, e aí isso custa um dinheiro. E normalmente não tem dinheiro para pagar. Eles ficam em dívida. E como que eles vão pagar a campanha deles, já que eles não tinham dinheiro? Com dinheiro público. Então você ganha a campanha, você ascende ao cargo de Senado, e lá você confisca, começa a tirar dinheiro público para você viver sua vida. Então, o público e privado, como a gente entende hoje, na nossa cabeça, ainda não está consolidado. Mas é o começo. Aqui já começa a entender que o Senado precisa organizar a vida da população de Roma em geral, de todos esses plebeus, e não só do Senado, não só do rei. Isso deve ser através da discussão. Mas essa ideia do que o público não se mexe no interesse pessoal, ainda não acontece. A corrupção em Roma era escancarada, difundida, onde para ser corruptível ia rolar. Bom, na República, e aqui eu vou passar mais ou menos as bases, porque ir até fundo na República não rola, porque é o maior período romano e é muito complexo as formas de poder que vão se desenvolvendo. Mas a gente tem que pensar que é durante a República, começa em 509, que Roma tem o maior período de expansão. A gente pensa em Império Romano, mas esse império se consolida durante a República. Roma começa a crescer no mapa durante a República. Então, pensar, tomar cuidado para não ser Império logo é o momento de maior expansão. Não, a República é o momento específico em que o Império Romano vai começar a se expandir. Beleza. O que é que muda da sociedade antiga romana para a sociedade que está formando agora durante a República? As coisas mais importantes é a saída do rei. O rei não compõe mais uma figura política. No lugar dele, eles vão aparecer 2 cônsules. A cada ano, 2 pessoas são eleitas, podendo ser reeleitas pelo Senado. Então, o Senado se reúne, as pessoas fazem a candidatura, o Senado se reúne e escolhe quem são esses 2 cônsules que vai administrar a guerra e outro que vai administrar a cidade. E importante, aconselhado e vai seguir os conselhos dados pelo Senado. Então, o Senado não abre mão do poder conquistado depois de depor os reis. Outra questão importante são as centúrias. Centúrias são 193 grupos romanos, compostos por militares, então normalmente generais de guerra com prestígio por Roma, se organizam e vão legislar, vão criar leis, vão decidir outros cargos de magistratura, que a gente vai comentar daqui a pouco, vão decidir sobre guerra, vão pensar como se organiza a vida pública de Roma. Isso é um trabalho importantíssimo das centúrias, que o Senado faz uma parte, mas que normalmente as maiores decisões são tomadas pelas centúrias, 193 grupos, que podia ser desde um plebeu com algum tipo de dinheiro para entrar nesse grupo, até os mais altos. E essa diferenciação social de Roma se mantém aqui.
Dessas 193, 20 são mais importantes, são as 20 mais altas, porque essas é o grupo seleto dos grandes patrícios, que não são senadores, mas que se compõem essas assembleias também com muito poder, para legislar, para organizar a vida pública. Dessas centúrias, a gente tem os magistrados. Bom, os primeiros são os pretores. Eles são responsáveis pelo direito, então eles organizam as leis. Os segundos são os questores, ou gestores, que organizam os impostos, confisco de imposto, quem deve o que se deve arrecadar. Isso é importante porque Roma, nesse processo de expansão, cobra imposto de outras cidades, que vai dominando. E o terceiro grupo são os censores, que são responsáveis por administrar esse dinheiro público que vai chegando para as grandes obras, para ver quanto está sendo desviado ou não, enfim, que vão controlar as finanças do Império Romano no comércio. Essa é a base da República. A gente vai tratar nas próximas aulas, vamos falar do desenvolvimento da República e do Império, mas agora o mais importante é a gente pensar como se organiza e se organizou essa formação e esse início. Então, vamos lá. Por que é difícil a gente falar muito sobre a monarquia e o período antes da monarquia em Roma? Porque a gente não tem fonte, a gente não consegue chegar. Então, se a gente for pensar, por exemplo, vamos estudar as eleições de 2018 no Brasil. É um trabalho tranquilo. A gente tem diversas fontes para a gente pegar, para a gente analisar, para ouvir discursos. Sobre esse período é muito difícil. Então, a gente depende dos mitos, da arqueologia, da literatura escrita sobre, e disso a gente vai tentando traçar mais ou menos o que aconteceu. Segundo, a importância desses mitos fundadores para as ideias da sociedade. Então, a sociedade se forma valorizando que tipo de valores? Que valores são transmitidos nesses mitos? Que tipo de ideia, quando você conta isso para alguém, fala, ó, Roma nasce dessa forma, dessa forma, dessa forma, é transmitida e diz sobre o que é um cidadão romano, sobre a ideia da cidade romana, o que ela transmite. Depois, pensar que Roma se expande, é um polo cultural, não porque lá existiam pessoas espetaculares. Se você nasceu em Roma, você é iluminado por alguma coisa que te dá um cérebro gigantesco e você vai pensar todas as possibilidades do universo. Não. A gente tem que pensar que é um sistema de integração. Então, vários povos ocupando aqueles espaços próximos, culturas diferentes acontecendo, e esse movimento de integração vai criando possibilidades de expansão de Roma, que vai, mais para frente, ser um grande império fundamental para a sociedade, para a humanidade, como ela se organiza. Depois disso, durante a monarquia, os 7 reis romanos são diferentes. Mas o que é importante a gente pensar é a importância do Senado, que eles são politeístas, e a religião é um espaço importante, uma dimensão importante para a gente pensar as sociedades, as classes que existem, então pensar os escravos, a economia baseada na escravidão, os plebeus e seu movimento, e eles são muito importantes durante a República, a gente vai tratar mais para frente. Os plebeus conseguem uma representação na administração, vai ser criada um espaço para os plebeus votarem, e os patrícios, nesse regime muito próximo de paternalismo, de patriarcado, de dominar através do homem mais velho, detentor de terras, a organização da vida em Roma. A transição, novamente, acontece através de um mito, através de uma história, de uma simbologia que transmite valores para a sociedade, que diz sobre o que Roma quer se mostrar, quais valores Roma quer ter para si enquanto sociedade. Transicionamos da monarquia para a república, que é importante a gente pensar na república. O início da separação do que é público, do que confere ao Estado romano e o que confere à pessoa privada. Os interesses são diferentes? Então, existe a diferença? Não. Eu, Enzo, quero alguma coisa, mas não é melhor para o Estado? Muito difícil. Mas aqui já começa a se pensar, essa ideia começa a ser elaborada. Segundo, o Senado ganha poder. O Senado vai começando a crescer, esses patrícios vão começar a crescer, e é assunto de debate fundamental. Então, em momentos que o Senado é contestado, aparecem autores para dizer: nos tempos da monarquia, o nosso Senado era maravilhoso e detinha poder absoluto. Bom era aquele Senado. Então, esse Senado começa a crescer, 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 vai ser contestado, mas é importantíssimo para a organização social de Roma durante o começo da República e ao longo dela também. Depois disso, a gente pensar que o rei é substituído pelos cônsules e a existência das Assembleias das Centúrias, que são os 2 grandes órgãos de administração política. Bom,
Na próxima aula, a gente vai tratar de outra parte da República e chegar no Império. Mas aqui eu quero que vocês consigam sair dessa aula pensando que existem camadas. Que Roma, nesses 1000 anos de história romana, não é o mesmo bloco. Tem um caminho. E que nesse caminho a história acontece. Acontece de que forma? De disputas, de diferenciações, que nada é tão rígido, mas que as coisas podem ter tramas entre elas. E que às vezes o que a gente diz sobre determinado período, o que nós dizemos sobre determinado período, reflete coisas que a gente espera daquele período ou o que a gente pensa. Então, quando a gente for fazer o vestibular na prova de história, na prova de humanidades, e aparecer alguma questão para a gente interpretar, por exemplo, um texto sobre determinada sociedade, dizendo sobre si ou refletindo sobre como, a gente lembrar que ali tem um discurso, que as coisas não são isentas. Então, um mito, ele não é só uma história para ser contada e beleza, isso aí passou. Ele transmite conjunto de valores. Então, quando você conta, sei lá, a história do homem do saco preto para uma criança, não é só porque você quer falar do saco preto do homem que vai sequestrar crianças. Tem uma história por trás, tem uma moral sendo passada ali por trás. Isso é importante para a gente. Então, quando a gente olhar para um texto de uma prova, a gente tentar entender o que aquele texto está tentando dizer para a gente, e mais do que dizer, convencer a gente. Porque é sempre um discurso que está acontecendo. Sempre uma ideia que está acontecendo ali. Além disso, pensar que as coisas têm transições. Nada é uma linha reta que chega num ponto. Então, pensar, foi uma monarquia organizada com um rei, mais conhecido ter sido o Senado percebe o aumento do seu poder e começa a reivindicar essa importância, relevância, transforma-se numa república, na república já tem outras formas de organização dessa sociedade. Então, pensar que a história é um fluxo de continuidades e de, normalmente, rompimentos, diferenciações. As coisas podem parecer, mas nem sempre são. Então, tomar cuidado quando a gente for pensar em história, em humanidades, pensar num texto de humanidades, nas diferenciações e nos discursos que as sociedades fazem sobre si. Beleza? Se vocês têm alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade. Não sei se tem, aparentemente não. Então, muito obrigado. Vou encerrar a gravação aqui. Na próxima aula a gente continua falando sobre Roma, a gente vai tratar da República, da expansão da República, vamos tratar das guerras, dos conflitos, das disputas das guerras, de fato, entre a plebe e o Senado. Então, entre os patrícios em geral, não só do Senado. Então, muito obrigado. Bom descanso para vocês. Um beijo. Forças aí para vocês nessa caminhada. Tomem bastante água. Se hidratem porque está muito quente. É importante. Muito obrigado. Abraço. Falou!